Oi, pessoal, tudo bom? Aqui hoje é dia de live e hoje eu vou entrevistar Isabela Bicalho, que fez papel de Narizinho Arrebitado no seriado do Sítio da Televisão. Oi, tudo bom? Então, estamos esperando aqui. Deixa eu poder enxergar. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo jóia? Tô esperando aqui a nossa convidada de hoje, a Isabela Bicalho, que fez o papel de Narizinho no Sítio de 1977, né? Esperando ela entrar aqui. Todo mundo bem, eu espero. Gente, oi pessoal da professora Anice, tudo bom? E olha só, oi Thalita, tudo jóia? Esperando minha convidada entrar, né? A Isabela, e que fez o papel da Narizinho no seriado de 1977. Boa noite! Deixa eu mandar coraçãozinho aqui, pera aí. Então, daqui a pouquinho ela deve estar entrando. O Instagram tá avisando as pessoas aí. Olá, tudo bom? O pessoal tá chegando. Ah, querido, você não imagina a confusão que é. Começou com a Rosana Garcia. Daí ela cresceu. E o sítio desse período durou 9 anos, quase 10 anos. E eu me refiro na minha pesquisa, né? A esse é um período de 10 anos com esse sítio da Globo, primeiro sítio a cores. Começou com a Rosana Garcia. Depois, e eu nem conheço toda a sequência, teve a Isabela Bicalho em 83, 84. E teve mais uma em 85, 86. E a Isabela conta pra gente todas as narizinhos que aconteceram, né? Você não imagina a pesquisa para os sítios de 52, 64, 67. 67 teve um sítio na TV Bandeirantes. E que pegou fogo daí, todo o material. Então tem pouquíssima informação, né? O de 52, então, que não tinha, da Tatiana Belink e do Júlio Gouveia, que não tinha videotape. Então fazia ao vivo. Então não tem, assim, pra você achar todos os viscondes, quem foram, quem é quem na foto, né? É muito complicado. Ainda bem que tem o Jefferson Cândido, que é colecionador e trabalhou na televisão, eu acho que desde que nasceu, que sabe tudo, né? Pois é. Esse foi o primeiro sítio de 77, né? Que minha família diretamente esteve envolvida, né? Que teve... Oi, Cleison! Tudo bom? Tudo jóia? Então, essa época de 77 foi incrível, né? Oh, nossa querida Isabela! Oi, Isabela! Oi, Cleison! Vamos lá! Tudo bom? Aqui... Então, Isabela, pede para entrar que eu te deixo entrar. Eu sempre morro de nervoso quando eu começo uma live. Tentando entrar. Tudo bem, vamos ver. Sempre tem assim, às vezes tem problema de internet, às vezes chove, meu Deus do céu. Oba! Oi, irmão Ângelo, tudo jóia? Cheguei! Oi, Isabela, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem?
Gente, muito prazer em te conhecer. Ah, prazer enorme te conhecer, depois de tantas conversas, né, sem se olhar, né? Pois é, pois é. Gente, você tá do lado de fora, mulher. Eu tô, porque eu vou cantar daqui a pouco no show de um amigo, e aí eu já tô por aqui. Eu tô no Jockey, ó. Gente, eu fico no nervoso, assim, meu, preparo sabe, minhas bonecas, meu saci. Dá pra ver, né? O meu saci, a boneca, tá todo mundo aí Ah, atrás de mim. Mas sim. que Mas bom, dá sempre um nervosinho mesmo. Dá sempre um nervosinho quando a gente vai fazer live. não dá esse negócio da internet. Vai funcionar a internet? Não vai funcionar a internet? Não, o meu nervosinho é, será que o que eu vou falar vai interessar? Será que não? Cada um com seu Esse eu não nervoso. tenho. Esse eu não tenho. O meu medo é assim: será que a pessoa vai entrar? Será que a pessoa não vai entrar? Eu vou ficar falando sozinha? Isso eu concordo. Quando eu comando live, minutos parecem horas, né? E a pessoa, sempre Parece. você combina com a pessoa atrasa uns 5 minutinhos, né? É, Sempre tem esse delay. É. exatamente, exatamente. Então, gente, tem alguém falando comigo em inglês. How are you? Very good. Tô dando oi para todo mundo. Oi, pessoal. Fine. Pois é. Então, vamos começar, Isabela? Vamos, ó, vai passar um cavalinho. Vou deixar ele passar para divertir nossa. Oh, que legal! Que legal! Ai, gente. É. Bom, então, oi Isabela, meu nome é Cléo Monteiro Lobato, eu sou bisneta de Monteiro Lobato, né? E faço esse trabalho de promoção, divulgação do legado Monteiro Lobato. De Muito bem. diversas maneiras, enlouquecedoras maneiras. Eu achei que fosse seu negócio facilzinho e acabou ocupando minha vida inteira. Igual ocupou da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que antes faziam esse trabalho de divulgação e promoção do legado de Monteiro Lobato, né? Desde a minha Uhum, bisavó Terezinha, depois da morte do Monteiro Lobato. E uhum. estou numa fase que eu resolvi falar sobre o sítio da televisão. Porque eu realmente, na época que a TV Globo se aproximou da minha família para fazer o sítio de 77, né? Que durou de Uhum. 77 a 86. E Uhum. eu estava acabando o colegial, fazendo vestibular, indo para a faculdade, namorando meu primeiro namorado sério e não estava prestando muita atenção no assunto. Mas minha mãe e meu pai liam, minha mãe especialmente, lia todos os roteiros, aprovava tudo, todas as fantasias, todos os cenários. Era super, super envolvida, né? E meu pai era o representante da família, famoso George Cornbluth. Mas então, Isabela, se apresente para os Ah, ouvintes. bom, para quem não me conhece, eu fui Narizinho desse período aí que tinha os olhares atentos dos pais de Cleo, né? E eu fui Narizinho nessa época, de 82 a 84, e eu vou te dizer que eu acho que fez toda a diferença ter esse olhar, porque eu acho que o sítio que a gente fazia, e claro, todo o contexto da época favorecia isso, realmente era muito fiel à literatura, assim, né? Eu acho. Tinha uma coisa muito lúdica, tinha uma coisa muito inspiradora, entendeu? Principalmente para gente, criança de cidade grande, né? Principalmente para mim, né? Então, eu estou dizendo que eu, enquanto criança que assistia antes de eu ir trabalhar, né? Tocava muito e ajudava muito a gente a abrir os horizontes, né? A olhar para outras coisas e também tinha uma coisa de resgate, eu acho, que era genial, que eu me identificava muito, porque quando eu fui fazer a Narizinho, que eu passei no teste, eu fui ler Reinações, eu não tinha lido ainda. Então, peraí, você já está pulando muita pergunta. Tô... Primeiro, assim, você já era?
Você já era atriz antes de fazer o papel de Narizinho? Já era atriz. Não, já era atriz. Eu Com era quantos uma anos você... criança atriz, né? Eu era uma criança atriz, mas eu já tinha feito 3 novelas. Uau! E com quantos anos você tinha quando você foi Narizinho? Eu tinha acabado de fazer 9 anos. E você já teve 3 novelas, meu Deus do céu. Há pouco tempo reprisou a minha mais antiga, Água Viva, no Viva. É Água mesmo? Viva no Viva. Que legal! Legal, né? Muito antiga. Eu tinha acho que 5 aninhos, eu acho. Foi uma das Uau! primeiras novelas. Era muito pequenininha. Até eu demorei a me reconhecer. Eu olhei e falei, ué, será que eu sou essa ou aquela? Ah, não sou essa. Porque eu era tão indiazinha, engraçadinho. Agora, a gente cresce e fica loura, né? Bom, eu tenho notado isso, aconteceu com as minhas amigas brasileiras. Todas cresceram e viraram loiras. Pois é, porque você era narizinho super morena, cor de jambo, igual o meu bisavô descrevia. É, não é? Pois é. Pois Olhinho de é. Ah, pois jabuticaba, é. Pois é. tudo. No entanto, voltando aqui, quando eu fui ler o Rei Nações, aquela história me tocou demais, sabe? Realmente a personagem, eu me identifiquei muito com ela. Ela era uma menina que eu nem era isso tudo, mas assim, era uma menina de muita atitude, de muita opinião. Então aquilo me inspirava muito. Eu me lembro que, movida por ir fazer o personagem, eu fui ler a literatura e foi assim realmente uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida. Foi esse contato com essa obra do Monteiro Lobato sobre o sítio, né? E esses personagens tão inspiradores. Que legal, que legal. Então, uma das minhas perguntas, só por curiosidade minha, é como é que era o teste para ser narizinho? Ah, é assim, curiosidade, né? Você é criança, né? Mas tem que decorar texto, né? Porque o sítio era um programa semanal e a gente trabalhava bastante. Então tinha que ser uma criança que tinha um tônus. Queria estar Aham. ali muito. Então, eles passavam 2 textos, assim, que eram 2 bifes. Tô passando uma ambulância aqui. 2 bifes que a gente tinha que decorar e falar, interpretar. E aí eles gravaram perto ali na época a gente gravava aqui no Jardim Botânico, aqui pertinho de onde eu tô. E eu fui, me lembro perfeitamente quem foi comigo, foi o Custódio, foi um câmera que já faleceu, que fez já algumas novelas comigo. Ele foi comigo fazer esse vídeo e eu fiquei sentadinha assim num banquinho, lendo uma carta, Foi esse o teste, foi bem simples. E eu também fui substituir a Dani, né? Daniele Rodrigues, Então, que foi alguém fez essa pergunta. E pessoal que está chegando, bota isso. coraçãozinho, porque precisa botar coraçãozinho para a gente ter nossa hora inteira, né? Oi, Vitor Kenzo. Bota Ah, tem que coraçãozinho. botar coraçãozinho pra gente ter a hora inteira? Tem que botar Ah, entendi, tem que pedir. reaçãozinho Bota ou aí, pessoal. coraçãozinho. Né? Daí também o Instagram mostra a nossa live para mais gente. Daí Tá outra bom. coisa que falaram, você sabe todas as atrizes que fizeram narizinho nesse período? Eu sei. A Rosana, Então, Rosana foi a primeira. Isso. Aí depois a Daniele Rodrigues, a Rosana Garcia, né, irmã da Isabela. Aí depois a Daniele Rodrigues. Aí Daniele agora não chama mais assim. Na época ela chamava assim como era narizinho. Agora é Daniele. Bom, vou lembrar já já. Aí depois veio eu, Isabela Uhum. Bicalho. Aí depois veio a Gabriela. Inclusive é o nome da minha irmã, mas não era minha irmã. Eu até a encontrei uns anos atrás, ela virou advogada. Gente, é muito interessante isso, né? E Eu você já conheci. era atriz e continuou sendo atriz. Continuei sendo atriz. Seguiu, porque Segui. tem muita gente. Olha, eu estou estudando desde o sítio 52, né? Tem Pedrinho de 52 que daí virou sociólogo, porque os pais disseram não pode mais estudar, não pode mais fazer Não pode televisão. mais. Mas aí foi fazer sociologia, também não foi Bom, ganhar daí muito dinheiro, né? vai estudar. Olha, posso falar, abrir um parênteses curioso? Eu também fiz sociologia, gente. Ah, Também me formei aqui na PUC Rio, aqui também, neste bairro.
PUC Olha Rio, só. fiz sociologia. Então, o terceiro Pedrinho, que é o Silvio Lefebvre, do sítio de 52, em preto e branco, da Tatiana Belink, né? Os pais deixaram ele fazer 1 ano, 2 anos, daí acharam que estava atrapalhando a escola, tiraram, né? Ele foi substituído pelo Davi José, que foi um dos Pedrinhos antigos mais famosos. E foi para a escola, tarará, se formou em sociologia e política, acho que virou preso político, teve que ir para a França. Pois é. E ele era filho do neurologista de Monteiro Lobato. Ah, é? Que Olha, curioso. pois é. Então, quando começou o sítio na Ele televisão lá virou um atrás, artista, virou um artista revolucionário. artista Tá bom. revolucionário, pois é. Pois é. Então, me conta mais como é que era, já que nós estamos focando, né, no sítio de 77, Uhum, dessa época. uhum. Eu lembro, e em janeiro eu vou começar a falar de como foi esse impacto para minha família, como foi a relação, porque meu pai tomava conta, né? Então, eu tenho pilhas e pilhas de recortes de jornal, artigo de revista. Quando a Globo lançou, começou já em 76, o pré-lançamento, a propaganda, o licenciamento, foi uma campanha e o sucesso foi estrondoso, né? Ah, é, claro, foi estrondoso. Foi um tiro muito certo, assim. Foi realmente muito certeiro abraçar esse. Eu não sei de quem foi a primeira ideia. De quem foi a primeira ideia? Quem teve a ideia? Ah, vamos Pois fazer um programa. Quem será? vamos fazer um programa infantil? Eu acho que foi uma ideia de Ministério de Cultura junto com a TV Globo, e eu me lembro que era um negócio entre a turma da Mônica, Maurício de Souza e Monteiro Lobato. E escolheram, Ah, graças a Deus, Monteiro Lobato, porque era um ícone nacional, né? E eles queriam é que programa realmente para grade de infantil, que eles não tinham uma programação disputa. para grade infantil. Entendi. Interessante, né? Muito interessante. Legal. Pois é. E foi bem assim, querer um ícone nacional para... durou 10 anos e depois ainda fizeram 2001, fizeram de novo, né? Isso, aí fizeram um remake que durou mais quase isso, né? Mais uns 8 anos de remake. Pois é, Isso. isso também foi. Como é que era o relacionamento? Porque assim, eu vi os primeiros episódios. Eu vi quando era a Rosana Garcia, Zilka Salaberry, o Aramis, né? Não, não. Quem era o Visconde daquela época? Era o André Vale. André Vale. Exatamente. Aquele, para mim, foi o Visconde da minha vida. É, para mim também. Para mim também. Ainda mais que o André era um ser humano muito legal, né? Era uma pessoa inteligentíssima, muito culto, sabia tudo de teatro, né? Conhecia, se não me engano, ele fez Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Me lembro que não me deixaram assistir. Falaram tanto nas coxias, não, ali nos bastidores, né? Sobre as coxias dessa peça. Quando foi estrear, eles falaram para mim: não, você não pode ver, que você não tem idade. Ah, então assim, mas estou brincando, assim. Então, com o André, com a Suzana, por exemplo, eu tive muito contato com a arte, né? Porque até então eu tinha feito televisão, assim, meus pais não são do meio, assim, então eu não tinha, assim, uma fonte artística de onde eu bebia, né? A partir do sítio, da relação com eles, e muito com a Suzana Branches, né, que foi a minha Emília, e ela era legal porque ela tinha muita paciência com criança, né? Então eu ficava muito com ela realmente me levava para o teatro, me introduziu. E quando eu saí do sítio, 2 anos depois, eu comecei a fazer teatro. E não parei nunca mais. E depois, quando eu fiquei moça, aí eu fui fazer teatro musical. Então, essa é uma das outras coisas que eu estava vendo, né? Pesquisando você, sua carreira, de teatro musical, que você canta também, Isabela. Sim, canto, canto. E a primeira vez que eu cantei alguma coisa assim gravada, digamos assim, a primeira vez que eu cantei profissionalmente, foi no sítio. Foi a minha última história. A última história
Era uma história que tinha o Barba Azul e as princesas, não sei se você lembra. Essa história tinha um número musical. E quem era afinado podia gravar a própria voz. E eu pude. Eu fui lá com o diretor musical, ele falou, você pode gravar a sua própria voz. E aí foi a primeira vez que eu entrei no estúdio e cantei para um microfone, ouvindo, assim, então foi sensacional, né? Aí, Nossa! então eu tenho essa experiência desse clipe que fechou a minha temporada do sítio, eu estava saindo, era a minha última história, eu cantando, que foi uma Ah, coisa que eu vinha fazer depois, né? Isabela, eu ia te perguntar que música você cantou. Não, era uma música lá do Do de Barba lá. Azul? Você lembra? Cara, acho que não. Mas acho que a gente pode catar para publicar, né? E compartilhar Pois, eu tava morrendo esse de número curiosidade. musical. É. Você tem os vídeos da gente? Não, não tenho. Hum, Mas você Porque pode essa me história mandar, do eu Barba quero. Azul, essa história do Barba Azul, eu adoraria, gente, adoraria, adoraria. Foi uma história com o Zé de Abreu que eu fiz. Foi um trabalho assim muito intenso. A personagem tinha umas coisas dramáticas e depois, quando eu cresci, eu vinha fazer muitas coisas dramáticas, vinha fazer uma tragédia grega e coisas assim. Então, nesse momento no sítio, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa um pouco mais assim. Também me lembro que foi bem marcante para mim. E você já devia ter uns 11 anos. 11 para 12. 11 para 12, né? Porque assim, Isso. eu lembro quando eu li a história do Barba Azul que eu fiquei muito impressionada. Muito Né? impressionante essa história, né? Muito Muito, mesmo. muito impressionada. Pois Eu é, também assim, fiquei. Eu também. e para criança, né? Para criança entre aspas, Não é? Você porque é um sabe que tem um capítulo daquele livro Mulheres que Correm com Lobos, que eles usam a metáfora do Barba Azul para falar sobre isso. e Tamanho essa história tá ligada ao nosso subconsciente feminino. Eu acho tá que é por isso que mesmo. mexe tanto, porque tudo bem que ele mata mulheres, mas outros matam também. E ele chega com uma profundidade nessa história do Barba Azul. Eu me lembro de ficar muito mexida com essa história. E eu tinha que fazer toda aquela mise-en-scène de abrir a chave e a chave ficar sangrando, né? Na mão, né? Essa história que eles escolheram, uma bem dramática também. Ficava sangrando, então o Barba Azul chega e vê que você mexeu no quarto. Porque a chave está sangrando. Legal. Dedo Nossa, duro. E ele vai nossa, matando, né? E tem esse capítulo no livro, Mulheres que Correm com Lobos, que fala sobre esse personagem, essa figura desse cara que a gente escolhe achando que é o príncipe, que é a pessoa que vai resolver todas as suas questões. Chegar lá, o cara é um assassino, né, de mulheres, pois é. metaforicamente. Metaforicamente. O pior é quando quer de verdade mentir também. Não. Isso, alguns até realizam, né? Pois é. Mas peraí, vamos voltar para City Light. Mas é tão interessante como é difícil ser atriz, ator. Atriz é muito complicado. Olha, fácil não é, né? Não. Mas eu acho que viver para muitas pessoas também não é fácil. Mas eu acho que o ator, ele tá muito, eu diria, na corda bamba, né? Na corda bamba, né? Então eu acho que para você estar vivo aqui no mercado, digamos assim, se fazer visto, se atualizar, se renovar, é preciso Uhum. estar muito vivo. É só isso que eu tenho a É. dizer. É preciso muito estar querendo fazer as coisas, estar buscando coisas com que você se encanta e indo realizá-las. Eu busquei isso para mim, né? Eu aprendi lá atrás. Você contracenou com o Diogo Nogueira? Pequeno parêntese, contracenei com aquele lindo, maravilhoso do Diogo Nogueira. Ficamos bem amiguinhos. Ele é um querido, taurino, adoro. Eu acho que a carreira precisa que você esteja sempre buscando essa centelha. É isso que eu busco. Não é sempre que eu consigo, não, tá? Eu sou ser humano, às vezes eu tô chateada, tô emburrada. Agora mesmo eu tô numa entre-safra, e entre-safra nunca é fácil. Pra Não. gente tem que manter a energia,
fluindo bem dentro do coração. Então eu lanço mão de muitos esses recursos holísticos todos eu uso. Eu trabalho em centro, eu trabalho com espiritualidade, eu rezo, eu medito, eu faço yoga. E eu também não faço Alguém fez a nada, descanso. pergunta de como é que você se mantém tão bonita. É exatamente, Ah, é sempre assim. É, obrigada, 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 obrigada. então, é de dentro É, para fora, né? Trabalhando o espírito e é, a alma que a gente reflete a beleza interior. E é o jeito. isso, Cléo, isso. Eu acho que é por aí, eu sempre penso assim. E quando eu estou, por exemplo, agora, né, entre safra e tenho uma ansiedade para esperar umas respostas, não sei o que que eu faço? Eu escolho um projeto meu, do coração, e passo os meus dias dedicando a pensar sobre ele, a pesquisar sobre ele, a escrever sobre ele, a criar sobre ele. E agora, dessa vez, eu vou buscar me enveredar, vamos ver o quanto eu vou conseguir, usar esses recursos que agora estão maravilhosos e que a pandemia fez um boom neles, que são os recursos audiovisuais, entendeu? Então está muito mais à mão da gente fazer clipes, fazer teasers, fazer vídeos, fazer comerciais. Então eu vou fazendo assim. Aí eu vou me dedicando. Quando eu vejo, as coisas vão fluindo. E cá estou eu, completando. Comecei com 4, né? Vou fazer 50, completando 46 anos de carreira. Mas, nossa, isso é incrível. É incrível, Cacildes. incrível, incrível. Como é que você. A minha curiosidade de novo. Se seus pais não eram artistas, como é que você entrou na vida artística? Putz, cara, você sabe que isso a minha mãe conta, não sabemos se é verdade, tá? Que a minha mãe, Ah, não mamãe. sabemos. Mas ela diz isso. Ela diz que quando eu nasci, ela achou que eu ia ser artista. Ela projetou em mim essa artista e dali foi. Então a primeira oportunidade que apareceu para eu subir num palco, eu assim, parece que fiz e fiquei lá me, me exibindo. Aham. Curiosamente, era uma apresentação do pessoal do sítio, a Rosaninha, o pai dela. Lembra que o pai dela trabalhava no elenco da Globo? O pai dela, da Rosana, trabalhou muitos anos no elenco da Globo. Bom, ele estava produzindo esse show nesse clube que meu pai trabalhava e lá eu dancei no palco e ele falou para minha mãe: Poxa, a gente precisa de criança lá na televisão. Você não quer ir lá escrever sua filha? Pronto, não precisou falar 2 vezes. Minha mãe no dia seguinte apareceu lá comigo, escreveu e assim eu comecei. Gente, essa história é ótima. Boa, né? E eu tinha um temperamento bom, porque eu fui uma criança calma, então eu gostava muito de me exibir e eu tinha paciência para esperar. Então eu ficava Nossa. bem nas esperas, digamos assim. Era sacrificante, eu tenho algumas lembranças ruins, mas assim, isso nunca foi uma coisa que eu falei, não quero isso, tchau, vou embora. Aham. Então, eu fui indo de um trabalho para o outro, e assim foi fluindo. E eu acredito que crianças como a Isabela, a Rosana, também eram crianças que se davam bem nesse esquema aí de estar trabalhando ali. Pois é um esquema interessante, né? Porque você tem que ter a capacidade de memorizar texto, se expressar e esperar. É, espera. Eu não Espera consigo um bocado. eu não consigo imaginar eu esperar um bocado, ter paciência para esperar. Meu Deus do céu. Espera um bocado. Espera-se um bocado. Todo programa de TV você fica tomando um chazinho de cadeira. Eu acho que, inclusive, você tem que ter um outro tempo de ação. Assim, você vai para lá e não pensa, como eu estou esperando. Você vai para lá com coisas para fazer durante esse tempo. E tem até lugares, por exemplo, eu gravei agora uma participação no Sob Pressão. Eu cheguei lá, os atores, eles tinham eles não tinham umas baias, eles tinham uns quartinhos, assim. Que tinha uma caminha, uma cadeirinha, um abajur, uma mesinha. Então tinha um que tinha um quadro que ele estava pintando. A outra tinha o livrozinho dela lá empilhado. A outra tinha a bolinha de fazer massagem, entendeu? Então Aham. eu acho que flui bem se você vai para o espaço e entende que esse espaço... Eu fui agora para a Record, por exemplo, e lá tem um jardim assim na frente do estúdio, igual esse aqui, assim, tipo um gramado assim.
Aham. E a gente fica muito ali em cesta, fica muito ali tomando um solzinho, esperando a hora de ir. Então, eu acho que é isso. É entender que tem esse tempo e que o ator. Porque se você pensar que na escala hierárquica, o ator é quem chega mais tarde, digamos assim. Hum, Teve uma equipe enorme que chegou mais cedo, que montou, que fez sei. tudo. O ator chegou mais tarde e fica esperando a cena dele. Enquanto isso, tem milhões de pessoas trabalhando incansavelmente, horas e horas e horas e horas, carregando peso, um desgaste mental, Luz, câmera, tereré, né? Então, cenário, enquanto nossa, é ator, muita é. coisa. Então, para o ator, é um lugar de privilégio. A gente tem sempre que lembrar disso e viver isso de uma forma feliz, plena e de boa energia. É isso. Então, conta pra mim mais, Isabela, como foi realmente a sua experiência no sítio? Lá no sítio, porque agora eu tenho, assim, 20 anos, 40, sei lá, X anos depois, né? Eu tenho curiosidade, de saber como é que era estar lá. O cenário já era no Projac? Onde é que era filmado? Não, lá era assim, ó. Lá tinha uma cenográfica que foi criada só para o sítio. Então, Tá. dentro dessa cenográfica, que ficava lá em Pedra de Guaratiba, tinha Uhum. aquela casa do sítio que agora eles reformaram e abriram para visita. E lá tinha toda a parte externa do sítio, o galinheiro, lá da vaca moxa, e as jabuticabeiras, e, e tinha a sala e a cozinha. E E nesse do lado, 77 tinha televisão, né? Que ela não usava, mas tinha uma televisão na sala. não me lembro. Não me lembro, era bem pouco que a gente ligava essa TV, né? É, não Porque eu ligava. me Não... lembro que o programa ele tinha uma ideia da gente sair de frente da TV. A proposta do programa era a gente inventar, imaginar e criar, né? Sair, sumir. Preocupação da avó é que a gente saía, sumia no mato e voltava sei lá quando. Uhum. Então tinha um mato também, tinha um pedaço da mata ali que a gente ficava, e tinha do lado, assim, tinha a cidade de Tucanos. Lembra que É tinha uma o. cidadela? e- Não era o nome. Não era o capoeirão dos tucanos? Isso aí. Aí tinha essa cidade aí que era do ladinho que a gente gravava, dependendo da história, gravava mais lá, gravava aqui. Então tudo isso acontecia ali. Na Cinédia aconteciam os quartos e os cenários das histórias, das princesas, dos califas. E isso era bom demais, gente. Eu adorava quando a gente ia para um outro reino, se fantasiava de califa, entendeu? Sei lá o quê. Tanto que agora eu fui lá para Record, adorei ficar vestida lá de época, lá de Gênesis. Eu tinha uma personagem chiquérrima, que era linda atravessar o deserto, entendeu? Essa coisa de se fantasiar é muito divertido, né? É muito bom. Então, isso para criança, então, eu teve uma história que eu fiz a Cinderela também, né? Aí foi super legal também. Botei aquelas roupas todas, eu me senti. Eu fazia bem. Eu até Então, tenho umas fotos assim, eu já tinha muito, eu eu sempre quis fazia ser muito Cinderela. trejeito, é. Gente, eu tinha 10 anos. Pois é, quem não Engraçado. quer ser princesa Cinderela, Branca de Neve, né? Quem? Quem não quer, né, gente? Pois é, e a Narizinho, você se lembra, por acaso, você fez, deve ter feito a Narizinho no Reino das Águas Claras. Porque a Fiz, primeira história, a Narizinho pega a fiz. Emília e eles vão visitar o Príncipe Escamado no Reino das Águas Tô Claras. sabendo. Uhum, E é lá ela veste um vestido pro baile. isso. E Que você as vestiu aranhas tecem. que as aranhas tecem. Você se lembra se te fizeram vestido? Cara, eu vou contar uma coisa trágica sobre isso. Ah, A última história da Daniele Rodrigues foi essa. é? Quando eu entrei, tinham acabado de contar essa história. Eu não tive essa Ah, história. ah, Não, e eu tinha acabado de ler. Você falou, tocou, até me lembrou esse trauma. Porque eu tinha acabado de ler o livro. E aham. aí eu falei, porra, Pois essa história é é, sensacional. é Mas tudo bem, gente, sensacional. tudo bem. Essa foi uma história que eu me lembro bem do Cazé.
Geraldo Cazé, que era o diretor-geral, que era uma pessoa que eu adorava. Geraldo falando, eu fiz essa história para Daniele, para ela se despedir. E Ah, aí ela apareceu toda linda, me lembro que ela estava com um vestido assim de pequena sereia, que era verde água, até hoje eu gosto dessa cor, verde e- água, pequena sereia. E então tinha uma coisa assim, tem duas transparente. vezes. Tem duas vezes que a Narizinho, né, no Reinações de Narizinho, ela vai pro fundo do mar, pro Reino das Águas Claras e coloca um vestido feito pela Dona Aranha. A primeira é quando ela conhece o príncipe, antes da Emília falar, e é um vestido cor-de-rosa, Ah, né? Essas são as ilustrações da minha adaptação que eu tô fazendo, né? Do Rafael ah, Santos. boa. Tá ótimo, tá lindo. E depois, na terceira história, o casamento de Narizinho, ela volta para o Reino das Águas Claras, e aí o vestido é esse azul e verde água com peixinhos que nadam. Ah, Tem dois vestidos. Pois é. eu acho, aí já não me lembro qual é a história. Isso já quer demais da minha memória, que ela é meio modesta nesse caminho. Eu acho que eu acho que foi essa segunda história, porque me lembro É, que se ela já era era meio azul. íntima do príncipe. Não era uma coisa que ela estava conhecendo o príncipe. Eu me lembro que das minhas histórias teve uma que o príncipe vem ao sítio. Não Teve. sei se Eu acho que ele vai vir ao sítio depois. E depois vai ter a ele vem ao coitada da sítio. sardinha, que é assada. A Miss Sardinha, de Anastácia assa Ai, sardinha. que merda. Frita. Frita, não assa, frita. Mas também ninguém explicou para tia Anastácia que não podia comer peixe, coitada. Pois é. Ou se Monteiro hoje, Lobato. se hoje tá difícil para o povo explicar os vegetarianos, imagina naquela época. Então, o humor do Monteiro Lobato é tão incrível, é tão sarcástico. Eu fiz uma live com o Tony Brandão, que foi um dos roteiristas do Sítio do ano 2000, né? E Ah, a gente conversou sobre isso, que era um humor não de pastelão, não de circo, mas um humor inteligente, irônico, sarcástico, né? Que você, hum. assim, você tá achando graça, mas você não tá rolando de rir. Mas você tá achando graça porque é um humor inteligente, né? Aham. Esse negócio de, coitado, de fritar sardinha é Eu acho que triste. sim, acho que sim, acho que ele tem um humor. Eu acho que no um dos meus preferidos é Os Doze Trabalhos. Você sabe que esse é o meu livro predileto? Você chegou a ler É, também? inteiro, duas vezes. Inteiro duas vezes. Eu adoro esse. Eu sou muito ligada. Desde criança eu sempre gostei muito de mitologia e eu descobri que foi porque eu conheci através do Monteiro Lobato. Depois eu li infinitamente mitologia graças a essa introdução do Monteiro Lobato. Olha que genial. Sabe que E eu fiz teve uma peça que. a Ah, mesma coisa, li, eu tenho ah, ainda a edição de 1959, sei lá, que era livrinho pequenininho dentro de uma caixinha, ilustradas pelo ah, meu avô, J. U. ah. Campos. E ainda tenho em casa esse livro, essa caixinha, né? Li tudo duas vezes, e daí minha mãe adorava. Minha mãe que está assistindo. Gente, mamãe está assistindo, ou estava pelo menos assistindo a nossa live. Eu te falei, Isabela, que mamãe estava assistindo? Não Que falei. simpático, não. Pois Prazer, como é o é, nome dela? Será que ela Dona tá indo? Joyce. Oi, dona Joyce, um prazer, viu, conhecê-la. Pois é, espero que mamãe ainda esteja aí. Mãe, deixa eu fazer igual auditório, calouro, né? Oi, mãe! Isso. Um beijinho, dona Joyce. Então, mas a gente foi para a Grécia duas, três vezes. Mamãe adorava mitologia. Hum. E eu acabei indo fazer faculdade de história. Ah, Tudo por causa dos benditos livros, da influência dos livros enquanto a gente é criança. Olha só. é. Cara, você sabe, eu fiz uma peça que é uma tragédia grega, que é uma adaptação de Medéia, que é um trabalho muito importante meu, que é um trabalho muito importante porque que me deu uma outra cara no mundo dos musicais, assim, porque eu me apresentei como uma protagonista, era um projeto meu, blá blá blá. Então, e a origem de tudo foi lá.
No Monteiro Lobato, é óbvio. Agora que eu estou juntando CREA com LEA. Porque eu vim de lá estudando tragédia grega, depois eu tive a oportunidade de, na época de sociologia, estudar com Junito Brandão sobre cultura Uhum. grega na PUC, e o resultado disso foi esse trabalho primoroso que eu pude realizar. Você vê, é muito importante isso na infância, né? É Muito, muito importante, é muito. muito A gente importante. realmente leva para a vida toda, pais que estiverem aqui, ou se você não é pai, mas você lê pouco, vamos se inspirar, porque A como traz influência coisas que a gente boas. tem como adulto, sendo pai, tio, amigo, sei lá, dando um livro para uma criança ou lendo para uma criança, é muito Isso, legal ter o adulto que lê para a gente. Mas se você ganha um isso. livro de presente também, eu lembro que eu era fã do Asterix, que eram uns negócios grandes em quadrinhos, capa Eu dura. também, eu também, eu também. Eu li todos, eu tive essa coleção durante anos. Também. Nossa, Também. muito. Pois é, meus pais liam francês, os dois. Meu pai trabalhava numa companhia francesa antes. Então eles Ah. tinham Asterix em francês. E eu fui aprender francês para ler a porcaria em Ah, francês. eu adoro. Eu estou estudando francês hoje, depois de velha. Que bom que você pôde estudar cedo, Cléo, porque francês é tão lindo, né? É um Ai, charme. eu adoro. Nossa. E É cantar um em charme. francês, então? Adoro, me acho. Então, ô Isabela, mamãe ainda tá assistindo, tá adorando. Ah, dona Joyce. Pois é, e eu vou colocar aqui um minuto, gente, assim, um minuto a Isabela cantando. Ai, vai. Peraí, peraí. Ah, isso, vamos colocar em homenagem à dona Joyce e ao É. carnaval que está chegando. Tudo bem que o Ah, carnaval vai ser pouquinho, cada um na sua casa, blá blá blá, mas vamos lá. Oh, meu Deus do céu, não acredito. Deu um problema aqui, deu. mas eu te juro. Ah, Não, daqui vamos a ter um. que mandar no link. Vamos ter que Não, mandar no não, não, link. não, não, aqui nada, mulher. Cinderela com o Fusca. Isso aí, cara. Quem foi? Arthur. Arthur lembrou que a minha Cinderela tinha um Fusca. Arrasou, Fusca Arthur. de Isso abóbora. mesmo. Isso, um Fusca de abóbora, gente. Sabe que eu tava super doente aquele dia? Ó, botou? Quase não volto mais aqui pra beber. Beija Ceci para Tipo, bom, bom pra ti, bom, bom, bom. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro. Isabela, Isso aí é o minha final do mãe, show, gente. É o show da Elisete. Show em homenagem a Elisete Cardoso. Aí mamãe e no papai final. passaram a minha infância cantando essa música pra mim. Ai, que lindo, eu adoro essa marchinha. Adoro! E eu fiz esse show e no final botei essas marchinhas pra eu cantar. Falei, gente, eu amo essas marchinhas, ninguém nunca me convidou pra cantar, eu mesmo vou cantar aqui no meu show. Isso Então é eu de fiz quem? um show em Aham. homenagem a Elisete Cardoso, que no final a gente faz um baile de carnaval em homenagem a Elisete também, porque a Elisete era muito, 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 muito carnavalesca, ela adorava carnaval. Ela e a amiga dela fundaram um baile que era um festão que acontecia na cidade, na época delas. E aí eu fiz esse pedaço das marchinhas. É fantástico, porque eu tava lá, Isabela Bicalho, tarará, ó, canta musicais, excelente, tarará. Clico no negócio, sai cantando todas as músicas favoritas da minha mãe. Falei, não é possível. Depois eu vou mandar o link, eu vou postar o link e vou mandar Tá, para mamãe as músicas, tá, né? tá, manda sim, manda Então, sim. pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para Isabela ou para mim, né? Oi, Daiane, tudo bom? Adoro quando aparece gente que eu conheço, Oba, também gosto. né? Muito legal. Nossa, tá entrando um monte de gente de repente, É boa. né? Mas então, uma Muito das bem. nas nossas conversas que a gente estava falando Hum. é da importância. A Isabela e eu estava conversando da importância dessa atualização, cadê meu livro? Que eu estou É. fazendo, né? Uhum. Em que Ah, eu eu quero. Você já lançou? já lancei em dezembro, foi em Uh, inglês e em português. eu quero uma versão. Eu tenho um Ai, afilhado te que mando. ama ler, ama Te ler. E ele tem mando, 3 te aninhos só. mando. E olha só, as ilustrações são do Rafael Sam. Tá Lindo. enxergando a nova tia Anastácia?
Nossa, arrasou, tia Anastácia toda afro. Toda Toda afro. montada na estética afro, arrasou, isso aí. Então, o trabalho é Vamos parar. Para a gente entender que também Monteiro Lobato, se tivesse vivo, estaria se atualizando, né? Não vamos. exatamente, estaria se atualizando, porque ele já era um homem à frente do seu tempo, trocentos mil anos. Tinha até inventado por viroscópio que é o nosso computador, né? É assim, as coisas que saíam da cabeça de Monteiro Lobato, eu acho que se ele tivesse tido mais anos de vida, porque ele morreu com 66, né? Ele teria feito outra revisão, teria feito uma atualização. Então, eu resolvi fazer na hora que a obra caiu em domínio público, que foi em 2019. Né? Ótimo. Então, eu estou fazendo o livro Reinações de Narizinho inteirinho, capítulo por capítulo. Lobato levou 11 anos para escrever o livro Reinações de Narizinho. Ai, é! 11 anos. Começou Nossa. com... Pois é, 11 não é um absurdo? Em 1920, ele lança A Menina do Narizinho Arrebitado. O ano seguinte, ele já reduz o tamanho, faz uma edição escolar e continua adicionando historinhas, né? A segunda historinha é o Sítio do Capão Amarelo. Terceira historinha é o Marquês de Rabicó. Quarta historinha é o casamento da Bendita Narizinho. Por aí vai. Demora 11 anos. E é o tempo que ele... Até 1931, quando ele finalmente lança Reinações de Narizinho. Então, a Isabela e eu, a gente estava conversando sobre essas acusações de Lobato ser supostamente, as acusações dele ser supostamente racista, né, Isabela? Isso, Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que tudo o que a gente está discutindo hoje sobre o racismo é totalmente legítimo e merece muito que a gente esteja debatendo sobre isso. Então, merece que a gente revise os nossos autores, os nossos compositores. Então, a Elisete mesmo, Cardoso, por exemplo, tem no repertório dela 500 músicas que falam de forma racista, de forma preconceituosa, porque era um tempo que a gente não estava nesse nível de consciência que a gente está hoje. Então eu acho que a gente tem que entender os autores e não pensar assim, fulano é assim. Porque o que o Monteiro Lobato estava fazendo é falando como se falava na época dele. Ele estava dentro de um contexto. Ele não era um defensor da escravidão, digamos assim. Porque se você tem alguns teóricos que defendem e tal, ok. A gente entende que não, esses caras ali eles estão querendo vender isso. Não é o caso do Monteiro Lobato. Eu acho que, principalmente na literatura do sítio, por exemplo, que é a literatura que a gente mais divulga, mais vê ele, mais importante, digamos assim, né, para o grande público, não é isso que a gente vê ali. A gente vê um cara escrevendo dentro do seu contexto histórico. Então, eu acredito que se ele estivesse vivo agora, por exemplo, ele estaria se atualizando nesse discurso. Exatamente como a bisneta está fazendo. Entendeu? Exatamente. Então, por isso eram artistas. Desculpa, então, pode ter. Um negócio interessante, quando eu comecei que é uma conscientização que eu acho que todos nós estamos fazendo recentemente. Não é? E Monteiro Lobato, como pessoa, família, eu sei, posso falar, e mamãe assina embaixo, né? Que ele não era uma pessoa racista. Isso tem milhões. Inclusive a tia Anastácia, do Sítio de 52, trabalhou na casa assim, não era na casa de Lobato, era na casa de Purezinha, da minha bisavó. Mamãe sempre se refere, a casa, ela era da bisavó, não dele. Para você ver que o matriarcado já era forte lá. O matriarcado era forte nas histórias e em casa, sempre foi. Tanto que o sítio, por exemplo, não tem pai, em lugar nenhum, não tem um pai. Pois é. Não é tem. interessante? Não tem quem pai manda é a avó, em segundo a tia Anastácia, são as responsáveis, entendeu? São duas senhoras sábias, senhoras mais velhas, matriarcado reinando ali. Narizinho, Emília,
Pedrinho, tudo bem, chega junto da Narizinho, o Visconde é absolutamente submisso à Emília, entendeu? Então, Foi mulher você? que manda ali. Quem é que eu li que falou que tinha raiva do Visconde ser tão bobão, a submissa a Emília? É, Alguém porque falou isso, e eu lembro disso, de achar que na televisão o Visconde era tão sumiço, era assim, bem feito. mas eram quebrando os estereótipos ali, não tinha nenhum machão ali, assim, não tinha. Exato, não tinha de jeito nenhum, nunca houve na família e nem na literatura lobatiana. Então, mas eu fiz uma live com uma estudiosa de Lobato chamada Silza Binhoto. E ela fez. A nossa live foi sobre como era a literatura infantil na época de Lobato. Especificamente, como era a representação dos negros na literatura infantil. Vale a pena vocês irem no meu Instagram e dar uma olhada. Foi mais ou menos em junho, julho. Como era a representação do negro na literatura infantil naquela época. E era péssima. Isabela, era um negócio Péssimo. horroroso, assim, sabe? Assim, um terror. Então, Gente, Lobato, a gente... ao colocar a tia Anastácia e falar sempre a boa negra, estava tentando mudar a cabeça, olha só, da sociedade da época. Pois Né? é, tá vendo? Por isso que é importante contextualizar. A gente Muito. entender em que contexto o cristão que está escrevendo está inserido. Pois Porque é. é tudo, senão a gente fica olhando. Agora, eu estou lendo realmente o livro da Djamila, que é o Manual Antirracista, e é muito interessante o olhar dela e os apontamentos dela, porque realmente a gente tem um racismo que é introjetado e que a gente age mecanicamente, digamos assim. Entendeu? E isso está em todos nós, não apenas no Monteiro Lobato. Em Então, todo mundo, vamos não. cada um olhar para o seu próprio rabo e repensar os seus, porque principalmente nós, Cleo, assim, da nossa geração, entendeu? Comparando com os meus filhos, né, que eu tenho filhos, Uhum. estão aí com 20 e poucos anos, eles já estão bem mais adiantados nessa forma de pensar, porque eles já Então, estão desde novinhos. Eu, volta e meia, me pego nas armadilhas. E, opa, isso aqui não, é do velho, mudou isso aqui, entendeu? Então, que assim, tal palavras igual criado mudo, que é a mesinha de cabeceira? nem, exatamente. E Esse é um CC, gente, não posso. exemplo. CC, para mim, é o mais difícil de trocar. Não pode falar. Pois é, mas é muito interessante prestar atenção, né? E ver onde está o preconceito inconsciente. Pois Isso, é, para mim, é fascinante. O preconceito eu acho. inconsciente, onde é que Isso. está, e perceber, olha só, né? É Daí você muito bom. limpa, né? Limpa, deleta. Vai limpando. E aí eu até publiquei essa semana o manual dela, né? Porque estou sublinhando, porque realmente ali a gente olha e fala, isso aqui, ó, a nossa armadilha, nossa armadilha, nossa armadilha, nossa armadilha. E realmente, porque os tempos estão mudando, graças a Deus. Sempre mudando, Novos pois é. tempos, Então, e né? Por isso, a minha ideia, atualizando os livros de Monteiro Lobato e tendo essa nova imagem da tia Anastácia, eu fiz outra live com a Andréia Rosa, uma eu adorei. professora, doutora negra, falando da importância das novas imagens Tá. para a autorreferência da criança negra, ao ler o Isso. Lobato atualizado, na Isso. autoestima. Isso. Né? Porque eu gostaria realmente, assim, a minha ideia, né? A minha ambição é pequenininha, mas é de influenciar para um mundo, para a sociedade, para um lado mais positivo. Com certeza você vai conseguir. Adorei a sua tia Anastácia Afro. Entendeu? Tá E eu ótimo. acho que esse seu trabalho, ele é perfeito. E você, como herdeira, realmente, que bom que você tomou essa missão para si, porque é uma obra belíssima, né? Uhum. Com coisas muito importantes, com lições muito lindas. E você atualizando, quer dizer, vai continuar perpetuando e inspirando futuras gerações, com certeza. Tomara Sim, daqui para Deus te ouça, né? sim, Que se torne sim, realidade mesmo, porque todos os sim. temas que o Lobato aborda, sustentabilidade, ecologia, empoderamento feminino,
na literatura adulta, é assim, é incrível. Todos os temas são atuais. A Aham. única coisa que precisava ser atualizada era o personagem de Anastácia, que eu não aguentava mais o bendito lencinho e chinelo. Não dava mais. É. Passou, já era. Então, Tá bem. Isabela, algo mais que você gostaria de falar pro o Alex Ramos dizendo que eu não nego o sangue de Lobato? A gente É, só percebe depois a influência que os livros de Lobato têm no comportamento, na formação do caráter. Mas são realmente... O cara devia ser um gênio mesmo. Por isso que é lido até hoje, né? 100 anos depois. é muito bom, né? Muito, muito importante. Eu espero que essa live, quem passou por aqui, se inspire em comprar essa coleção nova da Cleo, tá? Porque vale muito a pena a gente divulgar para as nossas crianças essa literatura do Monteiro Lobato. É belíssima, é muito inspiradora. Fiquei emocionada, revendo, repensando, lembrando da minha infância, como foi importante referência na minha infância. Quem conhece meu trabalho passou por aqui. Eu acabei de descobrir uma inspiração raiz que veio do Monteiro Lobato. Então, vivam isso com a gente aqui. Ajudem a divulgar essa nova versão do Monteiro Lobato para que possa inspirar mais gerações. Então, pessoal, tá à venda na Amazon, o livro 1 e o livro 2, em português É. e em inglês. Você acredita que eu resolvi traduzir também o negócio que tá dando um Isso, trabalho ótimo. enlouquecedor, mas daí todo mundo que fala inglês pode ler e conhecer também. Ótimo, ótimo. Depois em francês. Não, aí é trabalho para a próxima vida, para a próxima encarnação. Tá bom, Isabela, querida. queria agradecer muito. Eu sinto muito o pessoal que está chegando agora, mas a nossa live começou mais cedo, porque Isabela vai cantar. Conta para nós onde você está e a gente Eu tô dá aqui no Jockey, gente. Estão passando milhões de cavalos aqui que hoje tem corrida. E eu amo cavalos. Estão aqui, ó. Vum, passando toda hora. Agora acho que teve uma corrida agora. E eu vou cantar aqui num restaurante lá, que eu não sei onde é, pra lá. Já vou achar. Daqui a pouco. Uhum. Mas super obrigada, Isabela. Adorei nossa live, adorei nossa conversa. A gente falou de coisas assim que me surpreenderam. Que bom, foi ótimo. Também adorei, Cleo. E adorei te conhecer finalmente, pessoalmente, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. Muito Parabéns pelo legal seu... E mesmo. obrigada por cantar marchinhas, que vão deixar a mamãe tão feliz. Que bom, manda sim pra ela. Tá bom, beijo. Tá bom? Beijo, Beijo. Isabela. Beijo, querida. Obrigadão. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo grande.